Olá! O objetivo desse podcast é discutir o uso de filmes e representações artísticas em sala de aula, como possibilita e desperta maior interesse nos alunos e a contribuição desse para uma maior compreensão de eventos historiográficos e suas características. É importante ressaltar que, para o professor se utilizar desse meio, é preciso se atentar a possíveis generalizações e elementos um tanto quanto fantasiosos. É necessário olhar essas representações, essas cenas, esses trechos com um olhar mais criterioso e o objetivo de fomentar um debate com os alunos, explicar que não é só aquilo e juntar e fazer uma junção com o livro didático. Um exemplo de um filme para abordar a história antiga é a obra de Zack Snyder 300, que foi lançada em 13 de dezembro de 2006 e retrata as guerras médicas travadas entre gregos e persas. O objetivo deste trabalho é o compreendimento do uso de filmes, jogos e músicas em sala de aula, junto a uma compreensão do professor quanto a como se utilizar dos mesmos, como quebrar mitos e generalizações junto aos alunos durante a exibição dos mesmos e mostrar como a cultura atual se prende ou relembra o passado em representações artísticas e digitais. Também tem como intenção mostrar que não é necessário se prender apenas ao livro didático, mas também é possível se utilizar dos meios utilizados pelos jovens, que possuem amplo acesso sobre tais meios e utilizam dos mesmos diariamente, absorvendo várias informações que podem ou não serem verídicas. Assim, entrando o professor, que pode se utilizar destes na explicação de sua matéria. Segundo o filósofo e historiador alemão Jorn Hiesen, a didática da história passa por uma mudança que refletia uma orientação cultural. E, de fato, se formos comparar as abordagens utilizadas na educação lá no período colonial ou no período imperial, encontraremos algumas divergências se contrastadas com a variação da didática hoje. Em síntese, temos mais recursos, e a evolução tecnológica nos permite uma gama de experimentações que podem e devem ser utilizadas para prenderem a atenção do aluno. Exemplo disso são com os meios artísticos. É interessante dar notação ao fato de que a história antiga, assim como a medieval, sempre ganhou destaque, principalmente no que tange sua mitologia. Basta citarmos o universo mítico e fantasioso que estão presentes em filmes, músicas, livros e principalmente jogos que a tônica da aula torna-se outra completamente diferente do geral, com apenas quadros, giz e fala. Talvez a produção cinematográfica mais popular que retrata os conflitos entre diferentes povos da história antiga seja o já citado 300, Zack Snyder, sendo necessário alguns cuidados para levar este filme aos discentes do ensino fundamental devido à sua classificação. O ideal seria trabalhar com trechos selecionados, assim como em um dos jogos mais famosos do mundo, God of War, de 2005. God of War trouxe a familiaridade da mitologia grega com o personagem Kratos, o deus da guerra, onde a trajetória do herói é marcada por alguns dilemas existenciais, tais quais viver ou não na ilusão causada pela fúria, se contentar ou não com o seu destino imposto pelos ímãs do acaso. O jogo eletrônico tornou-se uma febre, ganhando várias adaptações, chamando tanto a atenção do público jovem, tanto do público adulto, que adquiriram uma boa noção de mitologia através de guerras com titãs, medusas, minotauros e outros personagens que estão contidos na mitologia grega. Recentemente, a animação vem sendo cada vez mais utilizada para aplicabilidade em sala de aula como meio didático. São várias animações que estão carregadas de conceitos históricos, filosóficos, e a animação BoJack Horseman de 2014 é um dos vários exemplos que abordam a temática, voltada para a filosofia niilista, existencialista e de uma maneira bem simples. Nessa onda de produções, outra que notoriamente merece destaque é o anime Cavaleiros do Zodíaco, que conta com várias outras edições e adaptações. E o que difere God of War, ou 300,
é que por conter vários remakes, conseguimos atingir um vasto nicho, sem perder a identidade e a qualidade da história, que também focaliza na mitologia grega. Juntamente aos jogos eletrônicos e filmes, sejam eles animados ou não, outra essencialidade é a arte musical. É interessante colocar que a didática musical teve início com as missões jesuíticas aqui no Brasil, com o objetivo de catequizarem os nativos. Enfim, no ano de 2008 em Montreal, começam as atividades da banda de death metal X-Steel, a banda de Maurício Iacono. Porém, seu destaque se deve às abordagens musicais que tangem todo o período da historiografia antiga, no que se relaciona com Grécia e Roma. E em 2009, a banda lança o álbum Romulus, e sua primeira faixa, Romulus, coerentemente apresenta o início do Império Romano com a lenda dos irmãos Rômulo e Remo, que teriam sido criados por uma loba. 3 anos depois, é lançado o álbum Calígula. Calígula tem um tema bastante usual em filmes ou documentários sobre Roma, seguido da voz de um arauto, o mensageiro do rei, apresentando a proclamação de Júlio César. Maurício interpreta o próprio imperador se proferindo um deus e dizendo como será o seu governo. Enfim, o trabalho com a mitologia acaba sendo mais fácil por ter tantas fontes, jogos, enfim, mas ao se falar de política, estratégia, os recursos acabam sendo mais escassos. Devido a isso, é importante uma variedade, é importante uma criatividade para esta aplicação, para a aplicação desse conteúdo aos discentes do ensino fundamental. Os Cavaleiros do Zodíaco se tornam fonte desse estudo por ser um recurso no qual interage com jovens desde a infância. A partir disso, pode-se analisar a mitologia exposta no anime e as características dos deuses Atena, Poseidon e Hades, construindo assim uma metodologia eficiente para o ensino da história. Nesse contexto, as atividades ocorrerão através de leituras e brincadeiras referentes à mitologia grega, desenvolvendo as atividades relacionadas ao anime, como caça-palavras, podendo associar as características dos deuses e podendo trabalhar e estudar através da brincadeira. Os jogos também podem ser utilizados na disciplina, aproveitando de várias maneiras, como, por exemplo, God of War, aprofundando um pouco mais sobre os deuses do Olimpo. O professor pode trabalhar a mitologia grega a partir desse contexto, na qual o objetivo seja aprender e identificar todos os elementos mitológicos dentro do jogo. A música, de uma certa forma, ela é bem trabalhada em aulas e em escolas. Como cita na música Romulus, da banda X-Steel, discutindo todo o conceito sobre a civilização romana, no qual mais tarde torna-se o maior império e o mais influente da cultura ocidental, podendo trabalhar com esse tema em diversas atividades sobre o assunto.